Boa noite. Essa experiência se passou comigo no ano de 1995 e de fato aconteceu. Primeiramente, devo falar que durante muito tempo de minha vida eu trabalhei como agente de segurança patrimonial e muitas vezes trabalhando durante a noite em lugares remotos, isolados e desertos, como instalações industriais antigas, fábricas, galpões e etc. Pois bem, nessa época, eu era responsável pela vigilância noturna de uma grande fábrica, que era muito antiga, localizada em uma região muito deserta, cheia de antigas fazendas, muitos morros e muito mato e árvores para todos os lados. Local muito esquisito mesmo na região de Queimados, no Rio de Janeiro. À noite, essa região toda era extremamente assustadora e causava calafrios. Meu turno começava às 7 horas da noite e ia até às 7 horas da manhã, todos os dias. E naquele turno, eu era o único que trabalhava como vigilante nessa fábrica durante a noite. Meu trabalho, basicamente, era fazer rondas de 2 em 2 horas por toda a área da fábrica, que realmente era enorme. Foi então que um dia as coisas começaram a acontecer em uma certa noite. Por volta das 2 horas da manhã, horário em que eu estava fazendo a ronda, bem afastado da entrada da fábrica. Eu estava quase nos fundos, onde havia galpões para armazenar materiais. Foi quando, a cerca de uns 200 metros de onde eu estava caminhando, vi com toda certeza uma silhueta monstruosa e apavorante de um ser com aspecto de lobo, só que extremamente grande. Sim, esse ser se encontrava em pé nas patas traseiras e sua altura ultrapassava 2 metros tranquilamente. Como o local em que ele estava era bastante escuro, eu via sua silhueta através da luz da lua e de luzes da fábrica que estavam bem distantes. Deu para perceber que ele procurava algo entre os materiais e sucatas. Eu estava muito assustado, porém mantive o controle e permaneci em silêncio. De repente, esse ser ficou paralisado com um enorme focinho parado, parecendo estar sentindo o cheiro de algo ou alguém. Para meu completo horror, esse ser se virou de frente, olhando exatamente para onde eu me encontrava, semi-escondido, atrás de umas grandes bobinas que tinha no pátio, no canto da fábrica, próximo do enorme muro. Na hora, pensei em correr, mas nem conseguia me mexer. Meu corpo, realmente, ficou paralisado de horror. Pude ver que a criatura deu uns 2 passos, e nesse momento deu para distinguir com mais precisão do que se tratava. Realmente, era um lobisomem. Deu para eu ver nitidamente sua forma monstruosa. Aquela criatura tinha uma cabeça enorme, com o aspecto de um lobo horrível, os olhos brilhantes e boca com presas imensas. Sua pelagem era meio cinza escura e tinha imensas garras. Nesse momento, eu, desesperado, puxei a lanterna e consegui ligar e focar a luz da lanterna na direção da criatura, que, para minha surpresa e também alívio, recuou e, com um salto incrível, pulou o muro ao lado dos galpões em direção à mata nos fundos da fábrica. Ainda escutei um som horrível e muito assustador quando essa criatura se debandou para a mata. Era uma mistura de um uivo com grito, ou urro quase humano.
simplesmente apavorante de se ouvir. Após essa noite, ainda escutei muitas outras vezes os uivos horripilantes dessa criatura pelos arredores da fábrica. Mas, graças a Deus, só tive o desprazer de me deparar com ele essa vez. Investiguei e conversei com várias pessoas, alguns trabalhadores da fábrica e os escassos moradores da região, sobre o acontecido, e se saberiam me dizer se mais alguém já tinha visto essa criatura ou saberia algo sobre ela. Porém, todos, sem exceção, desconversavam. Diziam que poderia ser um cachorro grande ou um corujão da noite, que fazia tais sons e barulhos na mata. Porém, sempre notei terror nos olhos de todos que conversei sobre esse assunto. O que posso afirmar é que esses seres chamados de lobisomem realmente existem e, por alguma razão, procuram lugares bem remotos e isolados para transitar, principalmente à noite. Em outra oportunidade, conto outras experiências sobrenaturais e apavorantes que vivenciei. Muito obrigado por escutarem e uma boa noite. Boa noite. Eu tinha uns 6 para 7 anos de idade na época e morava no interior da Paraíba. Nessa época, o leite de gado era encomendado num dia e no outro pela manhã você ia buscar a quantidade encomendada. Não me lembro o motivo, mas naquela manhã, eu e minha prima, que tinha uns 13 anos de idade, tivemos que ir pegar o leite. Era uns 15 minutos de estrada e mais 15 minutos cortando o caminho pela mata, numa estrada que lá se chama Vareda. Era cedo, coisa de 5 horas da manhã. Quando entramos na vareda, que nós caminhamos uns 3 minutos adentro, ao olhar para trás, vi que ali havia um ser de pé com cerca de 1,70 m de altura, porém coberto de pelos bem escuros. Ele ia de um lado para o outro na estrada da vareda e meio que nos olhava e se escondia. Naquele momento, foi tão aterrorizante que eu comecei a chorar no mesmo momento. Foi um horror que jamais havia sentido, pois aquilo não era um homem, e não sei o que diabos era. Quando minha prima viu aquilo e me viu chorando muito, ela gritou para aquilo parar, pois estava me assustando. Após minha prima gritar essas palavras, aquela coisa parou e ficou nos olhando imóvel. Segundos depois, eu só senti ela me pegar pelo braço e me puxar desesperadamente. Nós corríamos muito e deixamos o caldeirão que íamos pegar o leite para trás. Ao chegarmos na fazenda, só chorávamos e tremíamos. Naquele dia, esperamos o pai da minha prima chegar para ele ir trabalhar às 8 horas da manhã e assim me levar para casa. Nunca mais fomos buscar o leite. O que era aquilo, eu não sei, mas era assustador e estranho. Até hoje, arrepio só de lembrar daquilo. O relato foi curto, porém, eu acredito que existem muitas coisas que são desconhecidas nesse mundo, e principalmente à noite. Muito obrigado e boa noite.